é um conglomerado de 160 ONGs pelo Brasil afora, né? Então as coisas estão acontecendo muito lentamente, mas estão. Claro que quando a gente fala de capacidade técnica, é um mínimo de inteligência para interpretar uma lei, é um mínimo de inteligência para apresentar um projeto de lei. E a gente tem exemplos de vereador que apresenta um projeto de lei e depois vota contra o próprio projeto. Quer dizer, não tem a mínima noção, a mínima capacidade de estar interpretando a norma jurídica, né? Agora, a Amarribo ganhou notoriedade nacional e só foi instituída porque alguns filhos ilustres de Ribeirão Bonito, que estavam se sentindo lesados por administrações, vendo escola ser destruída, ver a praça ser jogada fora, se reuniram para recuperar a memória da cidade. Esse grupo é importante ainda hoje dentro de Ribeirão Bonito. O senhor acha que é possível a gente ter isso em cada cidade brasileira, recuperar a consciência? Não tenha dúvida, Roberto. Parece-me até uma coisa inusitada. Ribeirão Bonito, quando a Amarribo surgiu, ela não tinha intenção nenhuma de combater a corrupção. Ela tinha intenção principalmente de ajudar no embelezamento da cidade. A cidade tem um único ponto turístico, que é um morro, e o nosso objetivo era ajudar a prefeitura a arrumar aquela praça, aquele morro. Tudo que a gente ia solicitar, obviamente, a iniciativa que você tem, você precisa da autorização do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do prefeito. Tudo que a gente solicitava era negado. Num primeiro momento, a gente achava que era apenas, então, somente ciúmes políticos. E a Amarribo é uma entidade absolutamente apartidária, não proibida nos seus estatutos a participação de política partidária. Mas depois a gente sentia um clima pesado no ar, a população se sentia cabisbaixa, alguma coisa tinha. E nós começamos a receber as denúncias anônimas, através de cartas debaixo das casas, através de recadinho no para-brisa dos nossos veículos. E aí foi o momento que nós chegamos e dissemos o seguinte: olha, nós vamos tomar uma atitude, ou a gente acaba com isso, ou a gente assume uma postura cidadã. E aí começamos então a investigar, né? Eu acho que é fundamental a colheita de provas. Conseguimos contratar uma auditoria, conseguimos buscar provas, porque muitas vezes não adianta você denunciar se você não tiver as provas, porque você acaba não conseguindo provar e você chancela aquela corrupção. E aí, diante de todo aquele trabalho da cassação do prefeito, nós entendemos que a história nossa era muito rica e resolvemos então escrever a cartilha da Amarribo. Tivemos sim a ajuda da imprensa, que se interessou pelo assunto, e foi lançada a cartilha em 2013, primeira edição no Conselho Federal da OAB em Brasília, e a partir daí começou a surgir o país todo mandar e-mail para a gente, mais de 1000 cidades até hoje já ligaram para a gente começou a responder os e-mails e montar um kit, mandando estatuto, mandando orientações, e hoje a rede, parece um milagre, porque uma cidade de 12 mil habitantes, ter uma projeção dessa, e a Amarribo chegar a uma projeção nesse nível, né, é uma coisa que nos dá esperança. Nos dá esperança. Imagine se tivermos uma Amarribo em cada um dos 5.564 municípios. Cidadania brasileira agradece. Nós vamos estar começando a fiscalizar. Perfeito. Né? E a como disse lá na reportagem, o cidadão, ao exercício da cidadão, ele tem o direito de fiscalizar, tem o direito de não ser vítima da corrupção. Deixa eu só pedir um momento ao senhor para que a gente retome o assunto, porque agora nós temos um pouco mais de informações da Marisa Cury, que volta do nosso plantão, para falar sobre a votação dos vereadores. É isso, Marisa? Isso mesmo, Roberto. Nós vamos agora aos números do Legislativo em Ribeirão Preto. Silvana Rezende, do PSDB, é a primeira colocada. Samuel Zanferdini, do PMDB, é o segundo candidato a vereador mais votado até agora. Walter Gomes, do PR, aparece na terceira colocação. Em quarto lugar está Coraúce Neto, do Democratas. Valdir Vilela, também do Democratas, é o quinto. Léo Oliveira, do PMDB, o sexto. Cícero Gomes, do PMDB, o sétimo. E em oitavo lugar vem Bertinho Scandiuzzi, do PSDB, seguido de Oliveira Júnior, do PSC. Na 10ª colocação está Bebé, do Democratas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Roberto.
Muito obrigado, Marisa. Doutor Jorge Marcos, para se ter uma prática ética na vida política, o que é importante? É o cidadão olhar atentamente ou a gente ter uma formação desde que a gente se entenda por nação para dizer, olha, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, sem privilégio? Pois é, eu acho que realmente a formação do indivíduo é extremamente importante. Mas acho muito difícil o político conseguir se livrar da corrupção, porque ela está intimamente ligada à questão eleitoral. E, lamentavelmente, é o que eu penso, o brasileiro não condena tanto a corrupção. Porque se alguém pratica uma corrupção dentro de uma prefeitura, você tem os funcionários ali que sabem. A mesma coisa, por exemplo, naquele fórum da Justiça do Trabalho. O presidente do tribunal praticou todos aqueles atos. Os funcionários não sabiam daquilo? É lógico que sabiam. Então, eu acho que nós não condenamos muito a corrupção porque é algo que está relacionado ao Estado. Nós não pensamos que nós estamos sendo roubados, né? Então, a gente fecha os olhos e a sociedade convive com isso. Então, é preciso sim, eu acho que iniciativas como essa, né, o cidadão entender que quem rouba, que a corrupção... o corrupto é um ladrão do país, de toda a cidadania, de todo o mundo. Então ele corrói o Estado. É muito pior do que um assaltante, né? Então, tanto é que a gente até percebe que o corrupto sabe disso. Quando ele é preso, ele fica cabisbaixo, né? E muitas vezes nós vemos outras pessoas que são presas e não ficam naquela situação. Realmente a corrupção é algo que corrói a sociedade. E nós não temos consciência disso. Então eu acho que o Brasil tem esse nível porque nós todos nos omitimos. E acho que é um grande caminho até a gente acabar com a corrupção ou deixá-la a um nível aceitável. E qual que seria o nível aceitável? O mínimo possível. O mínimo possível, né? Que tem nos outros países. Porque você não vai conseguir fechar todas as portas. Mas se todo mundo entender que na medida que eu sou desonesto, que o outro é desonesto, que a convivência fica difícil. Então a gente tem que entender que a honestidade não é algo só para ir para o céu. É um instrumento de convivência. E outra coisa, no momento que você passa a respeitar o outro, não por motivos religiosos, mas por motivos interiores, você entende que você não pode ser desonesto com o outro. E aí você não pode ser corrupto, porque você leva uma vantagem que é desonesta, né? Você passa as outras pessoas para trás. Então, eu acho que o dia que nós entendermos tudo isso, fica fácil, fica mais fácil. E, principalmente, o próprio corrupto, ele saber que ele está fazendo algo extremamente nocivo à nação. E eu volto a repetir, talvez ele seja pior do que um assaltante de banco ou de qualquer outra instituição. Jorge... Tá, pois não. Vamos agora com o Gustavo Batista, que tem outras informações direto do comitê da candidata Darcy Vera. Gustavo... Roberto Ribeiro, a movimentação aumentou alguns instantes aqui onde estão reunidos os militantes e partidários da candidata Darcy Vera. Isso porque o TSE divulgou há instantes, como o voto secreto noticiou, que 76% das urnas foram apuradas e até agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, confirmando a eleição de Darcy Vera. Nesse instante, o pessoal já meio que comemora já a vitória de Darcy Vera, mesmo não tendo terminado de apurar todas as urnas de Ribeirão Preto. Eles ainda têm um grito um pouco tímido, mas já é de vitória aqui no comitê da Darcy Vera. Nesse instante, o pessoal acompanha com mais atenção a eleição de vereador. Acompanham qual que é o mais votado, quais são os partidos, os votos de legenda também. Eles também estão preocupados com um número bom de vereadores dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Voltamos aos estúdios com você, Roberto Ribeiro. Muito obrigado, Gustavo. Deixa eu retomar minha conversa com o Jorge Donizete Sanches, que é o presidente da Amarribo. Eu me lembro que no começo era uma festa muito grande na cidade, quando a Câmara se reuniu para caçar o primeiro prefeito acusado de corrupção.
cidade se mobilizava, festa, todo mundo discutindo. A gente não pode passar sempre fazendo festa. Depois da festa vem a consciência política. Você sentiu que isso aconteceu? Bom, sem dúvida. Em Ribeirão Bonito, hoje, quem sair da linha vai ser fiscalizado, está sendo sempre fiscalizado. E o grande diferencial foi exatamente isso, a mobilização da sociedade. Por quê? Porque nós tínhamos uma situação totalmente adversa. Dos 13 vereadores, 11 eram favoráveis ao prefeito. O que ocorre na grande maioria dos municípios brasileiros? O prefeito tem a maioria na Câmara e usa e abusa dessa maioria. E com o passar do tempo, a gente foi mobilizando a população e através de comunicações, contatos, nós tínhamos lá alguns meios de informar a população. Toda vez que tinha uma notícia, soltávamos fogos. Isso servia psicologicamente para abalar os corruptos e também para avisar a população que tínhamos novidade. Soltávamos folhetos, boletins, na rádio também utilizávamos a rádio e aos poucos fomos mobilizando a população. E colocamos um dia numa audiência pública mais de 1.000 pessoas, num município de 11 mil habitantes, mais de 1.000 pessoas na audiência pública. E a partir daí, os vereadores começaram a entender a linguagem do povo e começaram a virar o seu pensamento, instauraram a Comissão Especial de Inquérito, depois a cassação. E, novamente, né, depois aconteceu outros episódios, a população também se manifestou. Muito obrigado pela sua presença nessa nossa cobertura de uma eleição muito importante. Abaixo os corruptos. Abaixo os corruptos, lembrando que o Brasil já perdeu 9 bilhões de reais só o ano passado em corrupção e o grande caminho é que a gente se mobilize, comece a participar, porque para que o mal prevaleça, basta que os homens de bens não façam nada. Doutor Jorge Marques, muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos e quero dar parabéns ao Sistema Clube por essa brilhante acompanhamento das eleições. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite. Voltamos agora com a Ciane Além, que está no comitê do candidato Elson Gasparini. Ciane. Isso mesmo, Roberto, estamos aqui, continuamos aqui e muita apreensão, todo mundo esperando por mais um e... por sinal, deve ser o último resultado, né? Como a gente ouviu agora mesmo Viviane Cesarino dizendo, pelo TSE, 80% das urnas já foram apuradas. O Elson Gasparini está em segundo lugar com 31,78%, enquanto a primeira colocada, Darcy Vera, está com 53,25%. Ainda é grande expectativa, ainda há esperança aqui no comitê do candidato Elson Gasparini, que tenta a reeleição, o 5º mandato na carreira dele. Muita gente continua por aqui acompanhando com expectativa muito grande o que está acontecendo. A apuração paralela também a oficial do TSE que a TV Clube está fazendo desde as 5 horas da tarde. A gente vai continuar por aqui e esperamos até o final dessa apuração para saber se o Elson Gasparini vai ou não para o segundo turno com Darcy Vera. Estamos aqui e qualquer informação a gente volta. Com você, Roberto Ribeiro, no estúdio na Casa da Clube. Muito obrigado, Ciane. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com novas informações. Voto secreto.